Bem, prezados alunos, voltamos aqui, tá, para dar continuidade às nossas aulas, tá? E a gente vai, dar continuidade falando sobre as limitações do falsificacionismo. Como vocês já devem ter percebido, como eu falei nas aulas passadas, o Karl Popper ele não consegue resolver tudo, ele não consegue, dar conta de tudo, tá? Então o que acontece, a própria teoria dele, o falsificacionismo ou a refutabilidade terá algumas limitações, tá? Principalmente se a gente parar para pensar, que para alguns falsificacionistas basta você refutar uma teoria e a teoria perde todo o seu valor. E a gente vai perceber que as coisas não funcionam assim, tá? Não é porque Einstein ou a teoria da relatividade vai refutar parte da teoria de Isaac Newton, não significa que toda a teoria newtoniana foi refutada. Não significa isso. Parte da mecânica clássica newtoniana realmente foi refutada. Aquela ideia de espaço-tempo absoluto com a concepção com a concepção de Albert Einstein, com a concepção de Albert Einstein, essa concepção newtoniana ela não serve mais para a gente compreender essa realidade do cosmos ou essa realidade do universo, tá? Então essas limitações, são justamente as limitações que vão estar presentes no falsificacionismo. Então vejam, o falsificacionista ingênuo insiste em afirmar que a atividade científica deve estar preocupada com as tentativas, houve eu acho que um delayzinho aqui na imagem, tá? Então o falsificacionista ingênuo insiste em afirmar que a atividade científica deve estar preocupada com as tentativas de falsificar teorias estabelecendo a verdade, de proposições de observação que sejam inconsistentes com elas, tá? Então vejam, essa concepção ou essa preocupação, tá, de tentar estabelecer através da falsificabilidade a verdade, isso é um problema, tá, que se apresenta já na concepção popperiana do falsificacionismo, tá? Assim, para os falsificacionistas, a aceitação da teoria é sempre tentativa, tá? A rejeição da teoria pode ser decisiva. Então vejam, essa concepção aqui, de rejeitar a teoria, tá, é muito complicado. Nem sempre, todo um arcabouço teórico é rejeitado. Às vezes parte dele pode ser rejeitado e outra parte não. Então não tem como você, por exemplo, definir exatamente, até que ponto uma teoria está sendo válida ou não. Ou, na verdade, a gente pode definir só um aspecto dessa teoria, como uma teoria que não está válida. Mas os outros aspectos dela se mantêm. Então, essa concepção da refutabilidade, ela acaba entrando em xeque, Mas a ciência abunda com exemplos de rejeição de proposições, de observação e retenção de teorias com as quais elas se chocam. Ou seja, muitas teorias, elas foram refutadas no primeiro momento, e mesmo assim depois a teoria ela voltou a valer, A própria teoria geocêntrica não, a própria teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, no primeiro momento ela foi refutada, tá? Por quê? Porque não tinha nada que corroborasse com a teoria. Posteriormente, somente com Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, a teoria de Copérnico, ou seja, a teoria heliocêntrica, o modelo heliocêntrico, aí sim ele volta a vigorar. Aí sim ele se torna a teoria que explica, o nosso universo e o nosso sistema solar. Então é importante a gente ter essas concepções. Nem sempre a refutação significa que essa teoria perdeu a sua validade ou perdeu seus critérios de validade. Então a gente precisa ter bastante atenção em relação a isso. A essência da posição de Popper sobre proposições de observação é de que a sua aceitabilidade é aferida pela sua capacidade de sobreviver a testes. Aquelas que falham diante de testes subsequentes são rejeitadas, enquanto as que sobrevivem a todos os testes são mantidas, tá? A ênfase de Popper nas decisões conscientes dos indivíduos introduz um elemento subjetivo que se choca de alguma forma com a sua insistência posterior à ciência como um processo sem um sujeito. Então aqui a gente tem um outro problema, tá? É o problema que envolve tanto a subjetividade como a objetividade do processo de construção e desenvolvimento do conhecimento científico, Popper, de certa forma, ele ainda defende essa objetividade,
como se ela fosse possível, 100% possível. E ele acaba entrando em contradição, entendeu? Por quê? Porque ele insere um elemento subjetivo na perspectiva, né, do processo de construção do saber, mas depois ele tenta recuperar essa objetividade. Então fica algo meio que paradoxal na teoria da falsificabilidade ou da refutabilidade de Popper, né? Esse elemento subjetivo ele é inserido justamente na participação do cientista no processo. Tá? No processo de construção, por exemplo, das hipóteses, no processo, né, de intuição científica, né, por parte do sujeito. Então, esses processos são elementos subjetivos. E aí fica difícil depois você querer acomodá-los com uma perspectiva objetiva, ou completamente objetiva. Fica muito complicado. Tá? Então, nessa concepção, tá, o Popper também ele dá uma certa vacilada. A sua teoria fica um pouco temerária em relação a essas questões. Ok? E aí, por fim, as teorias não podem ser conclusivamente falsificadas. Isso é o fato. Porque as proposições de observação que formam a base para a falsificação podem se revelar falsas à luz de desenvolvimentos posteriores. O que é que acontece? Nem sempre os testes que são realizados hoje servem para refutar uma teoria. Isso é o que de fato ocorre. Por quê? Porque testes e observações que vão ser feitas posteriormente, amanhã, depois de amanhã, ou na próxima segunda-feira, no próximo mês, vão acabar corroborando a teoria. Tá? E os testes que foram feitos anteriormente vão se provar sendo falsos. Vão ser testes falseados, de fato, né? Então a observação nesses primeiros momentos, ou as proposições de observação, nem sempre trazem, tá, a refutabilidade ou a falseabilidade completa de uma teoria. Isso é muito temerário, então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Ou seja, a gente não pode, de certa forma, pegar o falsificacionismo e levar ao pé da letra. Né, levar o pé da letra, sendo ou interpretando que é possível você falsear a teoria. Falseou a teoria, acabou, a teoria está dispensada. Falseou, refutou a teoria, pronto, morreu. A teoria não nos serve mais. Essa posição é uma posição complicada, é uma posição temerária, é uma posição, entendeu, que a gente tem que colocar em suspensão. Nem sempre esse posicionamento pode vir a ser positivo ou frutífero para o desenvolvimento do conhecimento, para o desenvolvimento da ciência. Falsificações conclusivas são descartadas pela falta de uma base observacional perfeitamente segura da qual elas dependem. Tá? O grande exemplo que a gente tem, como eu já disse para vocês, é a Revolução Copernicana, ou seja, a teoria do modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Tá? No livro do Alan Chalmers, né, que eu vou disponibilizar para vocês, vou disponibilizar trechos desse livro, vocês podem ler, né, justamente esse exemplo na página 89 do PDF disponível na biblioteca da unidade, né, na biblioteca da disciplina, na segunda unidade. Eu vou deixar o texto lá para que vocês leiam, é um texto muito interessante para que vocês entendam um pouco melhor esse problema da falseabilidade e da refutabilidade, ou seja, os limites do falsificacionismo, os limites popperianos, porque nem sempre é possível, tá, a gente falsear uma teoria e, consequentemente, descartá-la. Não, a teoria, muitas vezes, ela vai ser confirmada posteriormente, ela vai ser confirmada mais adiante. Como eu disse para vocês, vejam, só para a gente pegar esse exemplo ainda do Copérnico. O modelo copernicano, ele surge em 1543, lembrem, tá? Com a publicação do livro As Revoluções dos Orbes Celestes, do Nicolau Copérnico. Leva um século e meio, tá, até a publicação dos princípios matemáticos de filosofia natural do Isaac Newton, para essa teoria, que é a teoria heliocêntrica, ser completamente confirmada. Tá? Então, somente em 1687, com a publicação do livro do Isaac Newton, né, os princípios de matemática, os princípios matemáticos de filosofia natural, é que a gente tem a comprovação da teoria copernicana. Antes disso, ela tinha sido refutada várias vezes. Várias vezes ela tinha sido refutada. Se a gente levasse em consideração a teoria popperiana, a gente tinha descartado, né, o modelo heliocêntrico de Copérnico. Mas leia um texto, tá? Porque na próxima aula a gente já vai falar sobre Lakatos, tá? A gente já vai adentrar a um outro teórico e as suas concepções.